E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com vocês para seguir trabalhando aqui com o componente curricular de História, aula do 8º ano. Vamos trabalhar aqui o caderno do aluno do Currículo Paulista de 2021, volume 1. Tá? Nós estamos aqui na nossa aula 9 com a seguinte unidade temática: o mundo contemporâneo. O antigo regime em crise. E vamos trabalhar as seguintes habilidades: identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. E também explicar as rebeliões da América Portuguesa, em especial a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, estabelecendo relações com os ideais iluministas, com as revoluções burguesas na Europa e com a independência das 13 colônias inglesas na América. E o objeto de conhecimento aqui, o conteúdo, é a Revolução Francesa e seus desdobramentos, rebeliões na América Portuguesa, as conjurações mineiras e baiana. Então, para seguirmos trabalhando essa unidade temática, nós vamos aqui com a situação de aprendizagem 3, seguindo com ela, com o tema que é a influência dos ideais iluministas no mundo contemporâneo. Então, é importante a gente entender que o movimento iluminista, que surgiu na Europa renascentista, no período moderno, a qual era um pensamento que colocava o homem no centro do mundo através do pensamento humanista, colocando também, se contrapondo, melhor dizendo, ao teocentrismo que havia durante o período medieval. E essa corrente de pensamento, ela trouxe novas ideias a partir de um conceito de liberdade que até então estava bastante restrito, principalmente em função da dominação do rei durante esse período, principalmente no campo político, econômico. Então houve uma movimentação de intelectuais, apoiados aí principalmente com a burguesia, aonde se desencadeou um pensamento de liberdade, especialmente, de liberdade, de igualdade dos cidadãos perante as leis, de que ninguém seria acima das leis, nem mesmo o rei. Tá? Então, esse conceito ele foi se fortalecendo a partir desses ideais e, consequentemente, vai influenciar movimentos importantes na Europa, como é o caso da Revolução Francesa, que foi aí, ela teve como base ideológica aí o pensamento iluminista. E assim também nós tivemos diversos outros movimentos que ocorreram no mundo, que visava aí esses mesmos preceitos pregados pelos iluministas, de liberdade, de igualdade perante a lei, de fraternidade. Tá, ok? Então esse lema, ele foi além da Europa e ele chega na América. E ele influencia dessa maneira a independência, o movimento de resistência que vai dar origem aí ao movimento de independência nas 13 colônias da América. Mas não é só lá, ela também vai atingir todo o continente americano, inclusive aqui no Brasil. Mas nós vamos então aqui dando sequência nessa atividade sobre a Declaração de Independência dos Estados das 13 colônias da América. É importante entender que essa declaração, portanto, de independência dos Estados Unidos da América, ela reconhece, portanto, esses princípios liberais do filósofo iluminista John Locke, como, por exemplo, o direito à propriedade privada, tá? Ele explicita também ideais iluministas,
como se expõe aí onde todos os homens são criados iguais, né? Todos são iguais perante a lei. Tá certo? Então esse preceito ele está presente, né, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, portanto, né, que é um dos princípios pregoados aí por John Locke. Bom, para seguirmos aqui agora, vocês têm essa atividade. Essa atividade de 3.4 aqui, ela diz o seguinte: observe e analise a imagem ao lado e responda. Né? Então você tem essa imagem, essa estátua, né? Que está o nome dela aqui em cima, famosa, né? Muito conhecida, que ela se encontra lá nos Estados Unidos. Portanto, aí você tem 3 perguntas, A, B e C aqui. A letra A: você conhece a estátua ao lado? Como que é o nome dela? Aí a letra B: descreva as características da estátua. Né? Então olhe para ela, quais são as características que são apresentadas aqui nesta estátua. E a letra C: com base em seus estudos, escreva em seu caderno o que este monumento representa simbolicamente para os estadunidenses. Então, para o povo estadunidense. Tá? E com base no que nós estudamos aqui, você vai escrever no seu caderno o que qual seria a simbologia, né, que essa estátua representa, portanto, para eles. Ok, pessoal? Então vocês podem copiar, responder aí no caderno de vocês. Eu vou dando sequência aqui na aula. E agora trago para vocês a atividade 4, que essa atividade é uma análise de fontes, a qual a gente vai falar um pouquinho, né, do Brasil. Então, vocês podem ver que esse mapa, né, é uma parte aí do mapa do Brasil, e esse mapa está trazendo, né, essas influências que nós tivemos do iluminismo aqui no Brasil. Então, alguns movimentos de revoltas que aconteceram no Brasil contra a coroa portuguesa também tiveram influências aí no iluminismo, assim como teve nos Estados Unidos, que ocasionou inclusive na Declaração de Independência, né, no movimento que vai levar a Declaração de Independência das 13 colônias. Nós vamos ter aqui no Brasil também vários movimentos contra a coroa portuguesa, influenciado aí pelos ideais iluministas. Ok? Então essa atividade era do seguinte, 4.1. Tendo em vista os ecos da Revolução Francesa no processo de independência dos Estados Unidos da América, pesquise os movimentos e revoltas que precederam a independência do Brasil. O que é preceder? Né? O que veio antes, tá? Ok? Da independência do Brasil. Após ter realizado sua pesquisa, a partir do quadro que traz alguns desses movimentos e revoltas, localize-as no mapa do Brasil e preencha com um número de referência do quadro. Então, faça uma síntese com as principais causas e consequências desses movimentos em seu caderno. Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né, desses movimentos influenciados aí pelo iluminismo aqui no Brasil, que precederam, né, que vieram antes da independência do Brasil, movimentos que, portanto, podem sim, né, ter contribuído até para o processo de independência do Brasil, vocês aqui vão primeiro fazer uma pesquisa, né, desses movimentos, e revoltas, né, coloniais, ok? Então, vai pesquisar o quê? Movimentos e revoltas coloniais, né, durante o Brasil colônia, tá? Então, após vocês realizarem eles, vocês vão pegar esse quadro que vocês estão vendo, esse mapa aqui, não é? Que ele tem alguns desses movimentos que você certamente deve ter pesquisado. Então, você vai localizar no mapa, tá, do Brasil a localização, né, de cada um desses movimentos, tá ok? Então, como vocês podem estar observando aqui, né, ó,
número 1, a Inconfidência Mineira. Ela aconteceu no ano de 1789. Ó. Então ela aconteceu aqui no estado de Vila Rica, né, que na região sudeste, depois veio ser chamado Minas Gerais. Okay? Então você vai, obviamente, ter que buscar na sua pesquisa e ao encontrar aí nessas revoltas, identificar em quais regiões elas deram origem, para depois você poder se identificar aqui e fazer, após isso, essa localização, tá? Em quais regiões do Brasil elas teriam surgido. Vocês vão aqui fazer uma síntese, né, das causas e também das consequências que esses movimentos, né, tiveram. Tudo bem? Então é essa atividade, tá bom? Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas é muito legal vocês fazerem, que dá para aprofundar, né, conhecer um pouquinho mais desses movimentos e principalmente os locais onde eles ocorreram, porque eles não foram centralizados em um só lugar. Tá legal? Bom, dando sequência aqui então, agora nós vamos para a atividade 4.2 aqui, que ela diz o seguinte: analise as fontes a seguir e registre as respostas no seu caderno. Tá? Então, nós temos aqui a fonte 1, né, onde vocês estão vendo aqui nesta fonte 1, não é um símbolo, né, que na realidade isso aqui é uma ilustração de um selo comemorativo dos 200 anos da Conjuração Mineira. Tá? Então, vocês têm aqui esse selo comemorativo da Conjuração Mineira, que a Conjuração Mineira trazia, portanto, né, essa frase, liberdade mesmo que tardia, tá? Um movimento que aconteceu lá em Minas Gerais. Tá? E aí você tem aqui a atividade, a letra A. A Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, foi um dos movimentos emancipatórios ocorridos no Brasil, que sofreram forte influência das ideias iluministas. Descreva como a ideia de liberdade esteve presente durante o movimento relembrado pela fonte 1. Tá? Então você vai identificar aqui, descrever essa ideia de liberdade que está presente, né, no movimento, especialmente, né, sendo mostrado aqui na fonte 1. Você vai descrever, portanto, o que está falando sobre isso. Tá legal? Então, vamos continuar aqui. Agora, com a fonte 2. A fonte 2 ela diz o seguinte: organizada por negros escravizados, libertos, trabalhadores pobres e alguns membros das elites brancas, a Revolta dos Búzios teve seu início no dia 12 de agosto de 1798. Salvador amanheceu com 12 boletins afixados em locais públicos e de grande circulação de pessoas. Esses panfletos convocavam o povo à revolução e um deles dizia: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Sabei que já seguem o partido da liberdade. Então esse texto é sem autoria definida, escrito no contexto da Conjuração Baiana, tá? Que foi um outro movimento que ocorreu aí aqui no Brasil colônia, certo? E aqui vocês têm a atividade, a letra B. Outro movimento emancipatório que construiu sua base ideológica a partir dos ideais do iluminismo foi a Conjuração Baiana, conhecida também como a Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Descreva quais ideias apresentadas no texto, aqui, né, a fonte 2, podem ser associadas aos ideais iluministas. Tá, ok? Então, quais as ideias apresentadas aqui no texto que elas podem ser associadas às ideias iluministas, né? Dessa fonte que fala sobre a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates ou a Revolta dos Búzios, né?
ambas, né, são as mesmas revoltas, tá? Só que elas recebem alguns nomes diferentes, tá? Mas é a mesma revolta. Tanto a Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates, quanto a revolta dos búzios, que é o que o texto aqui se refere. Tudo bem? Então, tá na mão de vocês aí para responder, e eu vou seguir por aqui, com a fonte 3. Então, na fonte 3 agora, vocês têm o seguinte: desde a feliz e gloriosa Revolução operada com sucesso na Praça do Recife, ocorrida no dia 6 de março, em que o grande esforço dos nossos bravos patriotas exterminou daquela parte do Brasil o monstro infernal da tirania real. Depois de tanto abusar de nossa paciência por um sistema de administração com o propósito de sustentar as vaidades de uma nova corte insolente sobre toda sorte de opressão de nossos legítimos direitos. Viva a pátria! Vivam os patriotas! E acabe para sempre a tirania real. Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro. Assinam também Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Melo, Manuel Correia de Araújo, Francisco de Paula Cavalcante Albuquerque, Luiz Franco de Paula Cavalcante, Domingos José Martins. Isso aqui então é uma transcrição do manuscrito, né, escrito por eles no ano de 1817. E aí sobre isso vocês têm aqui a atividade a letra C, que ela diz o seguinte: a Revolução Pernambucana, também conhecida como a Revolta dos Padres, por possuir diversos clérigos envolvidos no movimento, aconteceu entre 6 de março e 20 de maio de 1817, tendo sido massacrada pelas tropas do governo. Apesar de ter durado menos de 3 meses, foi o primeiro movimento emancipatório que conseguiu assumir o poder de uma região brasileira e dirigi-la a partir de uma comissão formada pelos líderes da Revolução. Conforme a leitura do fragmento de um panfleto de época veiculado na cidade de Recife, na fonte 3, né, que é esse aqui, identifique e descreva os descontentamentos expostos. Né? Então vocês vão aqui, ao ler essa fonte 3, identificar, portanto, os descontentamentos que estão expostos, né, nesse documento que foi veiculado aqui no ano de 1817, que é, né, um dos documentos que dá origem também à Revolução Pernambucana ou à Revolução dos Padres. Né? Ok, pessoal? Então, tá na mão de vocês. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma indicação de filme que é 1817, A Revolução Esquecida. Então, o objetivo é que a partir dele você consiga identificar como os ideais iluministas contribuíram para o estopim do movimento revolucionário pernambucano ocorrido em 1817. Tá legal? E aqui eu vou dar uma palhinha só do filme. É pra brincar. Todos vamos ver que pra brincar. Onde vai Dona Isabel, vou passear. Onde vai Dona Isabel, vou passear. Onde vai Dona Isabel, vou passear. No dia 6 de março de 1817, nas ruas do Recife, foram ouvidos gritos do povo saudando a libertação da pátria. Foram gritos mágicos contra a tirania. Explodia uma revolução que foi intensa, romântica e apaixonada, tal como meu casamento com Domingos José Martins.
me apresentar. Sou Maria Teodora da Costa Martins. Tenho agora 18 anos. Nasci aqui nessa província e sou filha dos portugueses Teodora e Bento da Costa. Ele, um comerciante de escravos bastante rico, foi durante 4 anos contra meu namoro com Domingos, o maior dos líderes revolucionários. A Revolução Pernambucana deu-nos a liberdade e a democracia que jamais tínhamos visto. Um governo próprio, com bandeira e constituição. Um exército brasileiro e até um embaixador nos Estados Unidos. Ela foi demasiado importante para se perder na história ou cair em esquecimento. E é por isso que eu tô aqui, para lembrá-la e colocar seus mártires no seu devido lugar, na história do Brasil. Ok, pessoal, vou parar por aqui. Não vai dar para passar o filme inteiro, né? É mais de 1 hora de filme, mas ele é fácil de localizar. No YouTube você encontra, tá? Fazendo uma rápida pesquisa também para o site de busca, tá bom? Espero que vocês possam assistir, aprofundar um pouquinho mais e identificar, né, ao assistir aí o filme, a influência, portanto, né, essa contribuição dos ideais iluministas para esse movimento, tá, que surge lá em Pernambuco. Tá legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês até a nossa próxima aula. Valeu, forte abraço aí.